Maestro, qual é a diferença entre violoncelo e contrabaixo? Olá, Mariana. Violoncelo e contrabaixo. A primeira diferença é o tamanho, né? Se você olhar para uma orquestra, os mais fáceis de reconhecer são os contrabaixos, eu acho, porque eles ficam em pé, são instrumentos muito grandes, os maiores da família das cordas, e ficam normalmente, para quem olha para a orquestra, no lado direito de quem olha, portanto, à esquerda do palco. Os contrabaixos que ficam atrás dos violoncelos. E os violoncelos estão na frente deles, sentados, com os instrumentos apoiados nos joelhos e tocando assentados. Pois bem, na verdade, violoncelos e contrabaixos pertencem a uma mesma grande família, com algumas distinções. Assim como as violas de orquestra. Elas têm formatos um pouquinho diferentes. Seria muito complicado falarmos aqui em pouco tempo isso, mas, na verdade, os contrabaixos e as violas são mais próximos. O violoncelo é mais arredondado em cima. Se você prestar atenção, tiver a chance de ver uma orquestra tocando, observe o formato em todos os ângulos, tanto do violoncelo quanto da viola, e depois do contrabaixo, os grandões que lá estão. Você vai ver que eles têm desenhos um pouquinho diferentes. O violoncelo, por exemplo, sai muito mais em ângulo reto, com o cabo, a parte do corpo dele, e diferentemente as violas não saem reto, eles fazem uma inclinação, a mesma coisa que os contrabaixos. Seja como for, o que interessa aqui é isso. Os contrabaixos são as vozes mais profundas da orquestra no que se refere às cordas, e o violoncelo tem uma voz um pouco mais aguda, o que não quer dizer agudíssimo. Tem uma voz muito linda e uma voz calma, bem bonita, e um dos instrumentos preferidos de muita gente, inclusive, na orquestra. Violoncelos e contrabaixos, e isso talvez seja interessante, na orquestra do século XIX tocavam a mesma linha musical, a mesma linha, fazendo o contrabaixo uma espécie de reforço, soando, tenho medo de ser muito técnico, mas soando uma oitava abaixo do violoncelo, em movimento paralelo. Fazendo a mesma linha do violoncelo, só que com uma voz mais baixa, mais grave, reforçando a sonoridade grave da orquestra. Aí estão os contrabaixos. Os contrabaixos eram chamados por nossos avós, no baile, de rabecão. Mas aí começaram a chamar os carros fúnebres de rabecão, resolveu-se mudar o nome e voltar para chamar de contrabaixo. É isso aí, espero ter respondido sua pergunta.